Olá pessoal, bem-vindos às nossas aulas de física do terceiro ano. Aqui o professor Edmar com vocês. Estou bem no cantinho aqui, escondidinho aqui, né? Não quero aparecer. Mas gente, estamos aí, tá? Física do terceiro ano. Eu vou estar gravando essas aulas aqui para vocês sobre a primeira aula, né? Isso que vai ser a nossa primeira aula, física do terceiro ano. A nossa primeira aula vai falar de eletrização, tá, gente? Mais especificamente aqui, eletrização, tá? Essa parte aqui de eletrização, essa parte de força e campo elétrico, trabalho e potencial elétrico, isso aí é mais para frente, tá bom? Então, nossa primeira aula a gente vai estar falando sobre eletrização. Deixa nós seguindo aqui. A nossa introdução aqui, né, tá fazendo uma reflexão. Como seria dos dias de hoje, né, se todos os equipamentos que funcionassem abaixo de eletricidade deixassem de existir, né? Ficariam sem geladeira, sem chuveiro elétrico, sem lâmpada, sem nada disso, né? O uso da eletricidade está relacionado ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 3 últimos séculos. Mas como tudo isso começou? O primeiro trabalho sobre eletricidade foi publicado em 1600, escrito pelo médico inglês William Gilbert, né? Nesse trabalho intitulado Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, Gilbert analisou a atração e repulsão entre os corpos magnetizados ou eletrizados. Ele percebeu que corpos atritados entre si poderiam em seguida atrair ou ser atraídos por outros corpos. Esse estudioso chamou os corpos com capacidade de atração de eletrizados, né? Os corpos aqui que estão com capacidade de atração, ele chamou de eletrizados. Os corpos estariam eletrizados, né? Teriam a capacidade de atrair os outros. Percebeu que a força de atração nesse caso apresentava características diferentes daquelas que um ímã e um pedaço de ferro. Gilbert foi então o primeiro a diferenciar fenômenos elétricos de fenômenos magnéticos. Tudo bem até aí? Vamos seguindo aqui para frente. Eu vou deixar esse material, gente, na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar acompanhando ali, acompanhando pelo livro, né, Conexões com a Física do terceiro ano, e também podem estarem aí com esse resumo aqui dessa aula. Há muito tempo os gregos perceberam a eletrização. Há muito tempo os gregos perceberam que um pedaço de âmbar, figura 2 aqui, que é um âmbar, né? Quando tritado com a pele dos animais, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. A palavra eletrizar é derivada do termo grego elektron, que significa âmbar. Assim, eletrizar um corpo significa fazer com que ele se comporte como o âmbar. Sabemos hoje que há grande quantidade de corpos que podem se comportar como âmbar, isto é, que podem ser eletrizados quando atritados com corpos formados por outras substâncias. Experiências realizadas por estudiosos como Charles Duffy, né, 1698 a 1709, contribuíram para a elaboração da seguinte teoria. Substâncias eletrizadas podem ser divididas em dois grandes grupos, reunindo-se em um deles as de comportamento semelhante aos do vidro e ao do cristal, denominados vítreos, e aos comportamentos semelhantes ao do âmbar ou da resina, chamados de resinosas. Assim, sob determinadas circunstâncias, os vidros possuíam a capacidade de atrair ou repelir certos materiais, enquanto a resina apresentava o efeito oposto ao devido em cada situação. Atualmente, essa classificação dos materiais é questionável, pois o material adquire capacidade de atração ou repulsão dependendo do material que o atrita. Então, vai depender do material que vocês estejam atritando para poder adquirir ou não capacidade de atração a outros materiais aí. Na mesma época em que na Europa Dufay estabelecia suas conclusões sobre a eletricidade dos corpos, Benjamin Franklin, em 1706 a 1790, nos Estados Unidos, chegava a conclusões semelhantes e propunha a denominação para os corpos eletrizados que utilizamos até hoje. Então a gente utiliza a denominação de Benjamin Franklin. Né? Para Franklin, corpos que em certas circunstâncias tinham comportamentos semelhantes ao do vidro eram carregados positivamente, e corpos que, dependendo da situação, tinham comportamento semelhante ao do âmbar, eram carregados negativamente. Segundo essa classificação, quando a barra de vidro é tritada com um pedaço de seda, o vidro adquire carga positiva e a seda carga negativa. Aqui na figura 3, né? Por sua vez, a barra de vidro torna-se capaz de atrair outros objetos. Então, aqui, se você atritar um vidro, uma barra de vidro, né? Barrinha de vidro igual está nessa figura 3 aqui. Se você atritar aqui, fazer o processo de atrito, né? Aqui. Deixa eu pegar uma setinha bacana aqui. Se você pegar aqui, como nessa figura 3 aqui, figura 3, né? Se você pegar e fazer o atritamento aí do vidro com a seda, o vidro vai pegar essa capacidade de atração aqui, de atrair pequenos
pedacinhos de papel, né? Vocês podem estar fazendo esse experimento aqui dessa figura 4, tá, gente? Figura 4 aqui, ó. Vocês podem estar fazendo isso aí com a caneta no cabelo, tá? Isso aí vai dar capacidade da caneta estar atritando aí, puxando esses papeizinhos aí, esses picotinhos de papel, certo? Então vamos para a próxima telinha aqui. Uma teoria muito aceita acerca das estruturas da matéria é que o corpo é constituído de átomos formados principalmente por, aqui vem, ó, né? Vamos ver a formação do átomo, prótons, nêutrons e elétrons, né? Os prótons, aqui na figura 5, vocês vão ver aqui o átomo, né, completo, aqui, ó, o desenho do átomo completo. Os prótons têm cargas positivas, né? Prótons têm carga positiva. Os elétrons, carga negativa, e os nêutrons, até o nome já diz, né? Não tem carga elétrica. Prótons e elétrons têm cargas de mesmo módulo, né? Mesmo módulo que é do mesmo valor, embora a massa de um próton seja muitas vezes maior que a massa de um elétron. No núcleo do átomo estão prótons e nêutrons, né? Aqui no núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, né? Então aqui dentro, aqui os prótons e os nêutrons. Esse aqui é um modelo atômico com núcleo formado por prótons e nêutrons, né? E eletrosfera composta de elétrons. Aqui, esses aqui que estão na eletrosfera aqui do átomo são elétrons, né? Que possuem a carga negativa. Estão aqui com a carguinha negativa. O atrito entre dois corpos formados por substâncias diferentes faz com que determinada quantidade de elétrons seja transferida. Então, o elétron é transferido, tá, gente? Quando eu tenho um atrito de uma peça com a outra aí, de um corpo com o outro, certa quantidade de elétrons seja transferida de um corpo para o outro, de modo que um deles fique com excesso de elétrons e o outro com excesso de prótons, né? O que acontece se ficar com excesso de elétrons? O corpo que recebeu elétrons terá adquirido, deixa eu pegar aqui o grifador aqui para vocês, o corpo que recebeu elétrons terá adquirido carga negativa, né? Quem pegar elétron, o elétron é negativo, né? Então quem pegar mais elétrons do que prótons, ele vai ficar com carga negativa. E quem pegar mais prótons do que elétrons, né, quem cedeu elétrons aí, quem perdeu elétrons, terá adquirido carga positiva. Lembrando que quem faz o trânsito aí é só a mudança, né? A troca aí é só o elétron. O próton não se movimenta, o próton não troca de uma substância para outra, né? De um corpo aí para o outro. Atritar um corpo com o outro, aumentando os pontos de contato entre os dois, promovendo a interação entre seus átomos. Nessa interação, certa quantidade de energia proveniente do trabalho, né, da força de atrito, é transferida para os átomos dos corpos, tornando possível a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Aqui é o que eu disse, né? Será a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Estou sempre confundindo aqui o lápis com o marca-texto, né? Tornando possível aqui a passagem de elétrons para um outro corpo. Se dois corpos atritados, um cede elétrons aos outros, podemos perguntar como saber qual deles cederá elétrons e qual receberá. A resposta para essa questão aí depende da substância envolvida, né? Receberá elétrons é aquela que os elétrons estiverem mais fortemente ligados aos átomos, né? Tem substância que tem o elétron mais ligado ao átomo e tem substância que o elétron está mais distante, né, do seu centro aí do átomo, está mais desgarradinho, vamos assim por dizer. Vamos passar aqui para vocês verem aqui a situação dos corpos aqui dos vídeos, né? A simulaçãozinha aqui, né? Vocês podem notar aqui os corpos todos neutros, quando atritado, né? Ali está supondo que esse corpo 1 ele cedeu elétrons, né? Perdeu elétrons e ficou negativo, e esse aqui ganhou elétrons e ficou positivo. E aqui o que estava positivo com o outro neutro, né? Ele acabou tirando mais prótons, né? Mais elétrons ali e ficando só com prótons. Então o resultado final é esse daqui. Eu não vou perder muito tempo aqui com vocês, eu vou até voltar aqui um pouquinho para vocês poderem estar lendo mais isso daqui com calma aqui sobre a questão desse corpo 1, que pode ceder elétrons ao ser atritado com o corpo 2 e receber elétrons ao ser atritado com o corpo 3. Nessa condição, saberemos que as forças que unem os elétrons aos núcleos dos átomos do corpo 2 são mais intensas do que as forças que correspondem do corpo 1 e, por sua vez, são mais extensas do que as forças que interação entre os elétrons e o núcleo dos átomos do corpo 3.
Então aí vocês podem estar analisando melhor aí. Eu não vou demorar muito aqui por causa da aula, tem que andar, tá, gente? Aqui tem o escopo aqui embaixo, né? O A, os corpos 1, 2 e 3 estão eletricamente neutros, né? O B, aqui embaixo aqui, tá, gente? Aqui, ó, né? A letra A aqui, ó, né? No primeiro aqui, ó, primeiro desenho aqui, né? Primeiros desenhos 1, 2 e 3 estão eletricamente neutros. Na 2, para tritado com 2, haverá transferência de elétrons de 1 para 2. Então o 1 vai transferir elétrons para o 2. E foi por isso que o 2 aqui, nessa fase, ficou negativo e o 1 que transferiu elétrons ficou positivo. Aqui no caso, esse daqui, o 3, né, AC aqui no caso, AC, se 1 for atritado ao 1 aqui, né, sendo atritado com o 3, poderá haver transferência de elétrons de 3, do 3 para o 1. Né? Então aí, o 1 fica... o 1 ali já estava negativo, né? O 2 fica negativo, que está sobrando elétrons nele. E o 3 vai ficar positivo, porque vai perder, né, elétrons aí também. Vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu apagar aqui que eu vou salvar esse material, pessoal, e deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? Ou vocês podem acompanhar no livro também, Conexões com a Física, terceiro ano. Tá? Edição 2019. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, né, o link do livro aí na descrição do vídeo também, tá bom? Mas por enquanto eu vou disponibilizar só esse material na aula aí, tá bom? Aqui tem a situação dos corpos, né, que ficam positivos, ficam negativos e tal, né? Os quais que tem mais tendência para o positivo, corpo mais negativo. A gente vai falar agora sobre condutores isolantes e eletrização. Condutores isolantes e eletrização. Pelo senso comum, sabemos que não podemos tocar diretamente em um fio elétrico desencapado, claro, né? Pois corremos risco de levar um choque elétrico. Fios elétricos também são normalmente feitos de um metal ou de uma liga de metais, que são bons condutores de eletricidade. Então, a liga de metal, né? Qualquer liga de metal aí, são bons condutores de eletricidade, tá, gente? São condutores. Mas se colocarmos um pedaço de borracha ou de madeira entre o fio elétrico e a nossa mão, poderemos manuseá-lo sem grande perigo, pois a madeira e a borracha, né, são bons condutores, não são bons condutores de eletricidade, são, na verdade, isolantes, né? Isolantes de eletricidade, o que determina, afinal, se um corpo é ou não bom condutor de eletricidade. Diferentes substâncias têm diferentes estruturas atômicas. Além disso, as formações atômicas de interação dessas partículas também variam entre os átomos de uma e de outra substância. Nos corpos condutores de eletricidade, como os metais, os elétrons das órbitas mais externas dos átomos não são atraídos com uma força de intensidade suficiente para mantê-los presos em suas órbitas. Os elétrons nesses metais, gente, eles ficam mais ao exterior do átomo, né, na mais região estratosférica aí, as regiões externas, né, das órbitas dos átomos, e eles não têm uma força de atração muito forte com o seu núcleo. Esses elétrons podem se movimentar no interior do corpo, por isso são denominados de elétrons livres. Então os metais aí, eles têm mais elétrons livres que a madeira, do que os outros isolantes. Deixa eu apagar aqui de novo. E a gente vamos pro próximo aí. Tem um camarada aqui cortando um fio ali, né? O cara cortando um fio ali, com os isolantes ali no cabo da ferramenta, né? Para não tomar choque. Aqui está, né? A figurinha mostrando ali. Essa figurinha aqui está mostrando os elétrons livres, né? Aí eles amarelinhos aqui se movimentando, né? Olha eles aí, ó, né? Os íons fixos, né? E os elétrons aqui se movimentando aqui mais livremente, né? Tá todos eles aqui, vou pintar todos eles, né? Ficou tudo verdinho para vocês agora, né? Os íons fixos. Os corpos condutores são aqueles que possuem elétrons livres com facilidade de se deslocar pelo seu interior, entendeu? Permitindo assim a formação da corrente elétrica. Então, ele facilita o movimento dos elétrons, né? Esse aí é o condutor. Os isolantes fazem exatamente o contrário, né? Então, tantos corpos que não possuem essa propriedade
não são bons condutores de eletricidade, são determinados isolantes. Ele faz exatamente ao contrário. Nos corpos isolantes, os elétrons estão fortemente unidos aos átomos e não podem se deslocar facilmente do seu interior. Entendido aí? Assim dizemos que os corpos isolantes têm elétrons livres, não têm elétrons livres em quantidade suficiente para conduzir a eletricidade. Apagando para nós ir para a próxima. Indução eletrostática, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui tem uma esfera, né, que está eletricamente neutra, e aqui tem um bastão, está positivamente, né? Se vocês encostarem, que é o caso aqui da figura B, se vocês encostarem, né, chegar perto, não precisa encostar, tá, gente? A indução, você vai chegar perto, ele vai atrair os elétrons vêm para cá atraídos, né? Ó, notem que eles estão sendo atraídos para cá, os elétrons, enquanto os prótons, né, as cargas positivas, vai se repelir, carga positiva com positiva se repele, carga negativa com carga positiva se atraem aqui, estão se atraindo. Então vamos para a definição aqui. Podemos transferir elétrons de um corpo para outro, atritando-os convenientemente, né? Nessa condição, um dos corpos receberá elétrons e ficará, portanto, carregado positivamente, e outro corpo receberá elétrons e ficará negativamente. Vamos supor que esses corpos já carregados positivamente sejam aproximados de um corpo condutor de eletricidade e tal. Aqui na figura 10, né, como eu falei para vocês aqui. Enquanto o corpo carregado for mantido nas proximidades do condutor, ele terá suas cargas acumuladas em diferentes posições da superfície. Foi o que aconteceu com essa esfera aqui, né? Olha aí, os positivos aqui. Foi para um lado da esfera, negativo para o outro, né? Está puxando aqui os elétrons. A separação de cargas do condutor provocada pela aproximação do corpo eletrizado recebe o nome de indução eletrostática, né? Aí que vocês. A indução eletrostática é o nome do processo que permite separar as cargas de um condutor devido à proximidade de um corpo eletrizado. Como no esquema aqui da figurinha aqui do lado. Próximo, o indutor, né? A gente vai ver aqui, olhem só, né? Encosta, né? Você está encostando aqui. Quando você encosta o indutor positivo, né? Aqui as cargas de elétrons negativos tendem a ir para lá, as positivas para cá, e o fio terra ele vai acabar puxando elétrons para lá. É isso que está acontecendo aqui. Nesse caso aqui, quando você cortar aqui essa indução, você corta aqui o fio terra, ele para de subir elétrons, mas já subiu suficientemente para deixar a esfera negativa. Ela aqui ficou negativa, esse é o resultado do processo. Tá? Indutor é o nome que se dá ao corpo eletrizado que se aproxima do condutor. No caso aqui, esse bastão de vidro, né? Ele aqui é o indutor. As cargas acumuladas na superfície do condutor são chamadas de cargas induzidas. São essas aqui, ó. Né? Essas aqui são as cargas induzidas. Vou passar para a próxima telinha. Agora o fio terra, né? A gente vai ver aqui o fio terra. A ligação elétrica das residências geralmente exige alguns procedimentos importantes, e um deles é a inclusão do fio terra. Para entender a necessidade desse tipo de dispositivos, vamos pensar o que ocorre quando ligamos o condutor eletrizado à terra por meio do fio condutor. Observe a figura 17 a seguir, com o corpo eletrizado com a carga positiva. Aqui positivo, né? O primeiro corpo aqui está positivo. Vocês podem ver aqui positivo, né? Positivo aqui. Vou usar essa setinha aqui que é mais bonita, né? Positivo. Aí você vai e liga um fio terra. Quando você liga um fio terra, por ele estar positivo, ele está com carência de elétrons. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar elétrons, né? Ó, os elétrons vão subir o fio terra para controlar esse corpo e ele ficar eletricamente neutro, né? Ele estava com carência de elétrons, então o elétron subitamente vai subir aqui para cima. Certo? No caso, se ele tiver negativamente, aqui no processo B aqui, né, na letra B aqui, ó, né, está negativamente, está aqui negativo, aí você vem e instala um fio terra. Ele está com sobra, né? Se ele está negativo é porque ele tem sobra de elétrons. Quando ele tem sobra de elétrons, então a tendência é que ele vai descarregar esses elétrons. Descarregando os elétrons, ele vai ficar
um corpo neutro. Bem bacaninha, bem simples isso aí. Vamos para a próxima telinha agora. Eletrização por contato, né? A gente vai fazer aqui. Quando um condutor eletrizado é colocado próximo do corpo eletricamente neutro, ocorre nesse corpo a separação de cargas. Cargas de sinais opostos no condutor acumulam sua superfície mais próxima deles. Considerando dois corpos idênticos, se ocorrer contato entre o indutor e o corpo, pessoal, esse corpo idêntico aqui, ele tem que ser a mesma massa, tá? Mesma massa e mesmas dimensões. Fluirão de um para o outro até o momento em que dá o equilíbrio eletrostático, né? Vai dar o equilíbrio. Vocês notem que aqui ele tem uma certa quantidade de carga, positiva, né? E aí ele vai dividir esses elétrons aqui, o segundo material aqui, quando encosta, né, que eles estão encostados, ele vai dividir esses elétrons, né? Esse aqui estava neutro, né, porque tinha a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, cargas positivas e as negativas. Como ele vai dividir esses 6 elétrons, esses 5 cargas negativas aqui com o outro, acabou que ficou os dois positivamente. Eles dividiram o elétron entre si e os dois acabaram ficando com falta de elétrons, né? Vocês podem fazer a continha matemática aí, né? Se você tem, por exemplo, aqui tem 5, 10, 15, né? 15 carguinhas aqui positivos e tem 5 negativos. Essas 5 negativas com as 5 positivas aqui vão se anularem, fica 0 a 0. Então, divide-se, né? Divide-se ao meio aqui essas carguinhas positivas para cada um. Foi o que aconteceu aqui, ó, 5 para essa, 5 para aquela. A gente faz até uns exercícios com continhas assim, isso aí é bem simplesinho, tá? O processo de indução eletrostática, né, explica o funcionamento de um eletroscópio, né, dispositivo que permite avaliar se um corpo está eletrizado ou não, a figura 13 ou 14. Vamos seguir mais para frente aqui. Deixa eu apagar aqui, né, gente? O eletroscópio de folhas, né? Eletroscópio de folhas tem uma haste de metal, é esse cara aqui, ó. Esse aqui, né? Tem uma haste de metal com um pequeno disco na extremidade superior. Olha o disco aqui, ó. Tá vendo? Em alguns casos há uma pequena esfera também de metal, e na inferior uma folha de metal, uma folha fina de metal que fica dobrada a folha de metal aqui dentro, né? Devido à gravidade, ao aproximar um corpo eletrizado no disco do eletroscópio, ocorre a indução de elétrons. Então você vai chegar um corpo eletrizado aqui, né? Se encostar ao lado aqui, essa folhinha aqui, ela vai fazer isso aqui, ó, né? Ela vai puxar assim, entendido? Vamos seguir mais para frente. Devido à gravidade, ao aproximar um corpo eletrizado do disco do eletroscópio, ocorre a indução eletrostática, né? Vocês viram ali, que eu disse ali, né, anteriormente. As cargas de mesmo sinal, né, do corpo eletrizado, como as folhas são bem finas, tendem a se separar por causa da repulsão elétrica, né, denunciando dessa forma que o corpo aproximado do disco está de fato eletrizado. Então, se você chegar com um corpo neutro perto do disco, não vai funcionar, né? Mas se você chegar com um corpo eletrizado, né, as folhinhas vai ter uma reação lá dentro do eletroscópio de folhas, né? Ele vai ter uma reação entre elas, que elas, por causa das cargas iguais, elas vão se repelir lá dentro. Um eletroscópio giratório possui uma haste suspensa que pode girar quando uma das extremidades é aproximada do corpo eletrizado. Então você aproxima uma carga positiva perto de uma das extremidades aqui, ó, ele vai acabar girando, né? Vai acabar girando em torno aqui, ó. Vai acabar girando, né? Vai acabar girando aqui, fazendo um sentido de giro aqui, por causa que você vai fazer uma repulsão ou uma atração aqui com o corpo eletrizado próximo. Se isso ocorrer, é porque o corpo que você está chegando perto ali, ele está eletrizado. Entendido aí a função do eletroscópio? Então vamos seguir aqui, gente. Tem umas questões aqui propostas para vocês, né? Deixa essas questões aqui.
E aí vocês podem estar copiando no caderno aí, resolvendo essas questões aí. Mais para frente eu posto o gabarito aqui para vocês também, tá bom? O gabarito vai ficar lá na sala de aula de vocês, eu posto o gabarito mais para frente. Então vocês têm aí para vocês pensarem e estar fazendo essas atividades aí, é bem tranquilo. Podem acompanhar a primeira unidade do livro, né? Ou baixar esse material aqui que eu vou deixar na descrição do livro. Tudo de bom para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.